Boa noite, irmãos. Né? Bem, eu fiquei para continuar o capítulo 5, que a gente está nas instruções dos espíritos. Eu fiquei com o item 18 e 19, que é bem e mal sofrer, e o mal e o remédio. Então, eu vou fazer a leitura do tópico 18, né, que é bem e mal sofrer. Trouxe uma leitura para a gente refletir um pouco em cima dela também, né, em cima dos dois textos. Depois eu vou para o outro também com uma leitura pequena e vou finalizar com um livro que são como as cartas, né? Que é uma tristeza mandando uma carta para a gente. Né? Eu vou finalizar com ela para a gente terminar uma reflexão sobre essa questão da tristeza, que é do sofrer, né? Então, eu vou iniciar. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é o sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie uma fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará a proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e a vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que, às vezes, é preciso mais coragem do que no combate sangrento, pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sobre o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória em um lugar glorioso. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmo, com justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados o que tem a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, por quanto após o trabalho virá o repouso. E, assim, eu vou dar essa paradinha, né, para a gente falar sobre esse texto e refletir em cima de outro texto que eu vou lançar aqui, mas o texto em si, né, já dá para ver que ele trata sobre a questão de como a gente recebe o sofrimento. Né? E, assim, olhando João, eu peguei o capítulo 16, eu acho que é o versículo 33, que eu acho que Jesus dá um consolo para a gente, né? Que ele fala na última ceia, né, antes de ser crucificado, o capítulo 16, versículo 33 mesmo, ele fala assim, eu vos disse isso para que tenhas paz graças a mim. No mundo passareis tribulações, mas tende ânimo, pois eu venci o mundo. Né? Então, aqui ele vem mostrar que a gente vai passar por tribulações, né? A gente está no mundo que é preciso passar por tribulações, mas como é que a gente recebe isso, né? Então, ele dá essa mensagem, né? Que foi a última ceia, que onde ele teve várias mensagens importantes, porque ele já estava indo, né? O plano espiritual, então ele tinha que deixar essas mensagens. E ele fala isso justamente para lembrar que o sofrimento existe e que a gente tenha ânimo, porque a gente vai passar por ela, né? E ele passou por tudo isso para provar justamente isso a ele. Ele, como ele sendo, né, nosso governador do orbe, ele passou por tudo isso, e porque a gente não, né, reclama de, às vezes, tão pouca coisa que a gente passa, né?
Bem, eu trouxe um texto do livro Luz Acima, né, Chico Xavier, que fala um pouquinho, porque eu achei bem interessante um trecho que fala do Evangelho, que ele diz assim: a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Aí no Luz Acima, eu achei esse texto que é do capítulo 18, que se chama O Devoto Incompreensível. Né? Aí eu vou ler, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então o texto começa assim: ante o céu claro e escuro do crepúsculo, o devoto extasiado rogava ao Altíssimo: Senhor, abri-me o celeiro da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente para ser vivos. Ser vivos. Ser vivos. Ser vivos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Quer fazer por elevar-me? Dispõe de elementos materiais suficientes com que prove a existência da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalento e abatido. Quero vibrar em falso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável de vossos dons de sabedoria. Contudo, intimamente, demoro-me na indecisão do viajante que se vê desamparado sob a neblina espessa. Ó magnânimo Pai, não me deixeis dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que a vossa vontade impera sobre a nossa, mas aprendi desde muito tempo que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar se me falta recursos ao espírito? Ajudai-me na superação de mim mesmo, auxiliar-me a rasgar a fenda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz, impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis, sou vosso, pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me a ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedeste. Facilitai-me a demonstração das dádivas com que me aquinhoastes. Aguardai-vos a manifestação paternal. Descerrai para mim as fontes de graça, a fim de que minha compreensão se expanda e cresça. Seja executado os vossos desígnios. Então, aqui ele pede que Deus mostre a ele como ele se ilumina mais, né? Como é que ele podia avançar, que ele queria crescer, ele queria mais conhecimento. E ele continua, né? Recordando a saudação do anjo na formosa narrativa do Evangelho de Lucas, repetiu o pensamento de Maria. Cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Depois da prece, levou o lenço aos olhos, enxugou as lágrimas que a contrição lhe trouxeram. À noite, começava a enfileirar constelações no campo celeste. Retomou, então, o caminho do lar, reconfortado. Orara com fervor e aguardava a bênção divina para o próprio engrandecimento. Antes, porém, de transpor o jardim doméstico, eis que a esposa aflita veio ao encontro dele. Um dos filhos, molestado por uma estranha cólera e atendido pelo médico, submeter-se-ia à delicada intervenção cirúrgica em breves horas. Atordoado, como se alguém lhe houvesse desfechado tremendo golpe no crânio, não voltara ainda a si, quando um servidor de confiança, palidíssimo, lhe posto à frente, notificando que o maior depósito de algodão de sua propriedade fora inexplicavelmente incendiado. Não puderam situar a procedência do fogo que lavrara, implacável, enquanto encontrou o combustível. O devoto fez força para não cair. O sangue concentrava-se no cérebro aos borbotões. Então, muito distante do próprio domínio, a mente vagueante parecia incapaz de exercer qualquer direção construtiva sobre o pequeno mundo fisiológico. Contudo, não mover os pés. Nesse comendo chega sua velha tia, excessivamente nervosa, comunicando-lhe que o pai agonizava em cidade próxima. O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferiu-lhe novo algodoal mais rico e mais extenso e proporcionar merecido repouso ao cansado genitor que havia muito lutado e padecia na terra. No minuto, aquele homem se transformou. Ele que rogava do céu recurso para iluminar-se, para dilatar-se mentalmente, para que
para crescer em conhecimento e virtude e engrandecer-se para a vida imperecível, em vez de receber os testes divinos com fortaleza e serenidade, a fim de melhor e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, gritou agabrunhado: onde está Deus que não ouve as orações? Sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E caiu no leito, vencido, quanto a luta ainda apenas começava, fugindo as possibilidades de crescimento espiritual para cair nos sedativos de um médico. Registrando-lhe a experiência de perto, na condição de amigo desencarnado, reconheci que quase todos os crentes, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é posição de orquídeas na estufa celeste. Então, esse texto vem bem trazer sobre essa questão do bem e mal sofrer, né? Ele pedia provações, ele pedia para um crescimento espiritual e veio os sofrimentos e ele não soube, como diz aqui, né? Ter fé viva na bondade de Deus, que é o que diz o Evangelho. Né? Porque podia ser, seu filho podia sair bem da cirurgia, ele podia se reconstruir. Seu pai, né, que já vinha sofrendo, poderia ir para o plano espiritual, se libertar da questão material e ficar livre no plano espiritual, e em nenhum momento ele lembrou de nada disso. E muitas vezes acontece isso com a gente está envolto no sofrimento que a gente não consegue ver saída. E depois da gente conseguir se reerguer, que a gente vê que a gente evoluiu, que a gente cresceu com aquilo, que a gente mudou a direção das coisas de uma maneira melhor, né? A visão ampliou. Então, acho que esse texto vem muito trazer isso. Hoje eu estava conversando com o filho de Kalina, Arthur, que está aqui comigo, e a gente estava pesquisando sobre pessoas que passaram por sofrimentos e conseguiram evoluir. Aí Arthur, eu gosto da Oprah, porque ela sofreu quando era criança abuso do tio, do primo, de algumas pessoas da família, tanto que ela foi morar com uma amiga, e mesmo assim ela se superou, ela começou a trabalhar no jornal, aí o jornal despediu ela porque achava que ela se metia muito nos assuntos, né, nas matérias, ela se envolvia demais emocionalmente, e aí surgiu o programa dela, que ficou super famoso, e hoje ela é riquíssima, né, uma negra. A mulher negra do mundo a ser bilionária. A primeira negra do mundo a ser bilionária, ele está dizendo aqui atrás de mim, né. Então, e várias outras pessoas que a gente foi vendo as histórias. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente viu a história de Nízia Floresta, que foi uma representante feminista muito importante. Ele está falando aqui, Nelson Mandela. Então, várias pessoas conhecidas, assim como Silvio Santos, que começou como camelô, garçom, e conseguiu ter uma rede de TV. Então, quer dizer, passaram por sofrimentos, ampliaram a visão, conseguiram vencer, né? Tiveram fé, com certeza, né? Fé neles e fé, com certeza, em Deus. Quando a gente tem fé na gente, a gente tem em Deus, porque a divindade está na gente também. Então, eu acredito que se você tem fé em você, você tem fé em Deus. Bem, então eu vou agora passar para o mal e o remédio, né? Que aí vem complementar tudo que a gente falou aqui, do bem e mal sofrer. Bem, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamai eu que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele vieste viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre um monturo. Disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira,
que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscais, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus os prepara e a causa dos vossos males no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando planaveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgaste bastante forte para os suportar. Por que murmurar agora? Vós que pediste a riqueza e a glória, querias sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabeis que quando mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfasses, mesmo que o vosso corpo fosse lançado num monturo, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de resplandecente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, entoardes hino ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante de quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e que aquela que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aqueles que sofrem e têm a fé como amparo, será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos da mais forte dor lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Essa semana eu peguei o livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, e tem uma partezinha pequenininha do texto que ele justamente fala males e remédios. E são perguntas e respostas pequenininhas. É bem rápido, né? Para não levar tanto tempo, porque eu sei que todo mundo vai me ajudar e vai colaborar. Então, é o capítulo 30, chama Males e Remédios. Aí ele fala assim: em conformação diante do sofrimento, olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais, sem as suas possibilidades de reconforto. Desentendimento em família, orienta as crianças de casa e respeita os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Algum erro cometido? Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-las. Erros alheios? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Entes queridos em falhas, Deus que nos criou a todos saberá conduzi-los, sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Provação. Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Problemas. Não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilas por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Angústia. Ao que se conhece,
todo tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Censura. Um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência, se acaso estiveres no lugar daqueles que jazem caídos em desapreço. Desilusões e fracassos nos relacionamentos afetivos, experimente Jesus. Esse texto eu achei ótimo, porque ele é bem rápido e ele fala, para mim, fala tudo. E ele fala muito sobre essa questão dos remédios. Né? A gente acha que está sofrendo muito. Olha ao redor quantas pessoas estão sofrendo mais que a gente. Né? Tá desiludido com alguém, principalmente Jesus, né? Principalmente o amor verdadeiro. Então, achei muito bonito, achei que podia trazer. Bem, eu trouxe um livro que eu estava comentando com o Gabriel, é de um psicólogo que eu gosto muito, que se chama Alexandre Coimbra Amaral. E ele foi escrito nesse momento de pandemia. Eles chamam Cartas de um Terapeuta para Momentos de Crise. E eu gostei muito desse livro, é como se as emoções escrevessem uma carta para você. Então, como hoje falava de sofrimento, eu lembrei que tinha um trecho do livro, que aí se chama Carta da Tristeza, afirmando o direito que ela tem de existir na sua vida. Como eu achei bem interessante, eu vou finalizar com ela, para deixar vocês refletindo. Eu vou pular só uma pequena parte dele para não ficar muito extenso, mas eu vou ler quase que a carta inteira, porque eu acho que vale a pena, nesses momentos que a gente passou, a gente refletir sobre essa questão da tristeza. Então, ela começa assim, né? A carta está escrevendo para você. Oi, pode ficar aí deitado mesmo, ninguém deixa de ser algo por estar em recolhimento. Há tantas vidas aí dentro, tem gente que precisa de uma tristeza para se redescobrir. Veja, pode até ficar de olhos fechados, há muito o que se revelar quando as pálpebras fecham suas cortinas. Eu sinto você dando passos novos em busca de si, contudo aparentemente imóvel em seu corpo. Eu sou sua tristeza. E quero conversar sobre esse movimento do lado de dentro, tão pouco percebido em sua importância por quem está do lado de fora. Sei o que está sentindo agora. Tanta gente tentando retirar você da minha companhia, como se eu fosse uma hospedeira ingrata, como se você não pudesse aproveitar nada nesse encontro comigo. Eu provoco rechaço, repulsa, rejeição. Ao mundo inteiro dizendo que não sirvo, que só atrapalho, que não há beleza no resultado dos olhos fechados e do corpo reflexivo, com a xícara de café na mão, recostado no sofá. Eu vim dizer, para começo de prosa, que esse equívoco você não vive, e só por isso eu já considero você muito saudável. Porque uma emoção humana não pode jamais ser desprezada ou invisibilizada. Ela precisa ser compreendida, deixando algumas lições. A emoção é uma das professoras sobre você naquele momento. E não se aprende uma aula dando as costas para a professora. As emoções humanas têm essa capacidade de deixar ensinamentos sobre os estados mais complexos da existência. Eles nos movem, inclusive na direção de uma imagem mais nítida de quem nós somos. E por eu ser vista como alguém que invade e é indevida, muita gente chega perto de você e tenta fazer com que você não me sinta. Aquele tapinha nas costas, pensamento positivo, vai ficar tudo bem, não fica assim, não quero que você fique triste. Mas veja, há também coisa bela na sua vida e você não pode ficar triste assim. Né? As pessoas dizendo. Eu já escutei essas e outras frases, convocando a retirar-me de sua vida. As pessoas parecem gentilmente mandar que o entristecimento leve a tristeza para cantar em outro corpo. Mas você e eu sabemos que ninguém tem esse poder, nem mesmo você, de ordenar eficientemente o rumo de uma emoção. É impossível não sentir a partir de uma ordem externa. O sentimento simplesmente aparece e deixa você com os pés banhados nele. Pelo menos eu, a tristeza, posso falar que sou assim. Chego e tinjo pelo menos a textura dos seus pés e você vai ficando mais silenciosa, introspectiva, com menos vigor, apetite e ânimo. Contudo, provocar o desejo de chorar, e se quer um recado meu, deixa lágrimas cair. Ela é a foz de um rio, que pode ser um grande pedaço da sua história.
Se você fizer uma represa para suas lágrimas, fará de suas dores antigas verdadeiras águas paradas. E o destino de qualquer água saudável deste mundo é o curso, o fluxo, a andança. Águas precisam andar para o cumprimento do seu papel. O rumo da lágrima é banhar o rosto. Isso lhe traz calma, alívio físico e emocional. Pode até melhorar o seu sono e reduzir a ansiedade e o estresse. A lágrima é parte de mim. É como se fosse a continuidade do que eu provoco em você. Alguns acham que se maquiarem a tristeza com outra emoção qualquer, estarão melhor de saúde mental. Veja que surpreendente para essas pessoas. Chorar melhora o humor. Chorar faz você se conhecer melhor. Traz você para perto dos mais humanos e profundo que existe nessa alma, agora entristecida. O choro é nossa primeira manifestação na vida e é naqueles primeiros anos, antes de aprendermos a falar, o instrumento de conexão com os demais. O choro é um pedido para que o outro nos veja, construa um olhar empático para o que você vive. A lágrima é uma das maneiras de um encontro genuíno que faz acontecer tudo o que os humanos têm de melhor. Essa história de barrar a lágrima é uma invenção torta que só piora a saúde das pessoas. Acompanhado a ela, vem as palavras mais guardadas, as sensações mais inconfessáveis. A lágrima dá as mãos a muitas palavras que você precisa enunciar para se sentir minimamente melhor. Quando vê, está dizendo que nem sabia que precisava dizer. Assim, as lágrimas tristes são um carro que leva palavras no porta-mala numa viagem que percorre sua alma e chega a lugares inimagináveis. Por isso, chorem. Eu vejo tanta gente adoecida no mundo sem conseguir saber o que é, o que quer, acalentando vazio sem aparente fim, e uma das minhas hipóteses é a falta de espaço para falar de si, sobretudo quando sofre. O Caetano bem que me descreveu a perfeição em desde que samba é samba, samba é samba, ele canta, a tristeza é senhora. Sim, eu sou uma senhora que às vezes precisa estar sozinha, no silêncio e na tranquilidade, para sentir o lamento da vida. Para então, logo depois, falar e abrir o coração. Sou uma senhora que quer ficar só e que quer gente por perto, não ao mesmo tempo. E a lágrima, minha parceira, me coloca visível no rosto de quem chora, para justamente receber um olhar, um abraço, uma conversa, um encontro. Eu sou uma senhora que não quer atrapalhar ninguém, apenas fazer sair pedras do coração em forma de água salgada dos olhos. Eu vou dar uma pulada, porque senão vai ficar extenso, tá? Vou pular para o final. Aí ele fala, pronto, agora você já sabe, eu sou a cena seguinte da sua vida depois da desilusão. Estarei por perto e a decisão de assumir que eu existo é sua. Quanto antes o fizer, melhor para você. Sou uma ausência, sou uma força diante do que não se tem mais. Depois de não ter mais aquilo que era importante, você passa a me ter ao seu lado. Mas não existe para lhe fazer mal. Existe para você se olhar novamente. Eu existo como uma pausa dos tempos acelerados em que você se meteu. Aproveitei-me como convite para fazer belas voltas em torno de suas perguntas mais profundas sobre si, sobre a vida, sobre suas escolhas. Sem mim, eu lhe asseguro, você não teria conseguido melhorar tanto a sua capacidade de escolher o que lhe faz bem. Sou um sinal amarelo que fica guardado na memória e que, no fundo, é amigo. Não sou do mal. Eu sou uma senhora estranha, sim, que deixou alguns momentos desagradáveis no meio do processo, mas permita que eu possa ser também a forma de você ver saída para as antes que antes não imaginava para si. Eu sou uma espécie de tempo esticado que parece não passar enquanto está acontecendo na sua vida. Faço você se sentir cansada, aborrecida, decepcionada. Mas lembre-se de outros momentos em que você esteve imersa em mim. Lembre-se do que você conseguiu sentir e pensar diferente. Lembre-se das associações que fez pela primeira vez sobre o que aquela história triste significou. Admita para você mesmo. Só foi possível fazer toda aquela reflexão naquele estado de lamento com as lágrimas prestes a sair ou já inundando o seu rosto. Nas condições normais de temperatura e pressão, você não pensaria naquele assunto daquela forma e nem conseguiria resgatar tantos sentimentos que andavam tão bem escondidos.
Lembre-se também dos saltos de amadurecimento que você deu. Aqui a gente pode ir terminando essa conversa, porque se você está de acordo com essa ideia, já conseguiu fazer as pazes comigo. Eu sou necessária, eu sou a mãe de sua resiliência e a capacidade de você fazer do sofrimento um processo de aprendizagem. Eu sou a mãe da sua resiliência. A tristeza é senhora, mas uma senhora de respeito e que aprecia todo o seu caminho. Daqui do lado do seu olhar entristecido, prevejo revoluções breves em você. Com a melhor notícia, é você quem vai operar as transformações na sua própria vida. Obrigada por me aceitar com tanta interesse dessa vez. Juntas vamos bem longe, e pode deixar. Nunca lhe abandonarei, porque não existe vida sem mim. Quem lhe dizer isso estará lhe roubando um pedaço essencial de você. É essencial, é algo que ninguém merece deixar roubar de si. Agora, eu vejo você se levantar com pensamentos e sentimentos novos. A chuva está caindo lá fora, desde que o samba é assim. E eu peguei esse texto porque eu acho que ele vem falar sobre isso, sobre o sofrimento, trazer um descobrimento de nós mesmos, né? Realmente, quando a gente passa por sofrimento, aquele momento que a gente está chorando, angustiado, parece que a gente faz uma imersão na gente e reflete sobre tantas coisas da nossa vida, né? Consegue falar coisas que a gente não sabia, nem que a gente pensava sobre aquilo, e aquilo emerge na gente naquele momento, né? Então, vem ideias novas, vem vontade de seguir outro rumo, né? A gente começa a descobrir nossas fraquezas e, assim, trabalhar elas para se fortalecer. Então, achei que essa carta veio trazer um pouco disso, aí eu queria encerrar com ela. Eu sei que ela é longa, e eu cortei uma parte, mas eu achei que podia ser legal terminar com ela. Então, vou deixar agora os irmãos, né, me ajudarem, colaborarem. Obrigada. Obrigado, Cris, pela sua colaboração, pela sua interpretação, por nos auxiliar no nosso evangelho de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. E dando continuidade, convido aqueles irmãos que quiserem se colocar e nos auxiliar no estudo de hoje. Esse é o momento que a gente deixa em aberto. Pronto. É só abrir o microfone. Pronto, e comentar. Pronto, pois não, Francisco? Pronto. Boa noite a todos. No meu entendimento aqui, desses dois temas, o bem e o mal, sofrer, né? A gente deve observar, no meu entendimento, que a gente já sabe que o mal que a gente está passando, o sofrimento que a gente está passando aqui nesse plano, é porque nós estamos pagando alguma dívida de vidas passadas, né? Então, se nós já temos esse conhecimento que estamos pagando alguma dívida passada, então não devemos reclamar, e sim agradecer todos os dias por estar aqui, ter a oportunidade de pagar essa dívida que a gente tem, né? Então, diante disso, é claro que a gente vai passar por sofrimento, dificuldade, aflição, mas a gente tem que respirar e fazer o que tem que ser feito, e quando chegar um momento que você não tem mais o que fazer da sua parte, então você deixa Deus trabalhar na sua vida. Você fez tudo que tinha para fazer, agora não tem mais o que fazer, então é verificar o que é que Deus vai lhe abrir, qual porta que você tem que fazer. Esse é o meu entendimento do que tem nesses dois temas aqui. Obrigado, Gabriel. Volta a palavra. Obrigado, meu irmão. E continuamos em aberto para quem quiser comentar. Gabriel, Kalim. Pois não. Primeiramente, queria parabenizar a Cris, né, pela interpretação e pelas leituras complementares, assim, que ampliou muito, digamos assim, o nosso conforto, né, com o Evangelho. E no Evangelho de hoje, assim, já trazendo um testemunho, né, o que muito me tocou foi quando fala da questão que a gente não passa por provações que os nossos ombros não suportem, né? E através do Evangelho, da doutrina espírita, que é consoladora, diante de muitos sofrimentos, eu ficava me martirizando, sofrendo, dizendo assim, por que eu estou passando por isso, né? Eu não mereço passar por isso, eu não fiz nada para passar por isso, diversos momentos. E hoje em dia, depois que a gente começa a estudar, começa o conhecimento, a pergunta já se torna outra, né?
o que eu tenho que aprender com isso, né? E isso tira aquela angústia, aquela energia que nos faz sofrer, ansiosos. O que muito da carta que Cris leu no final trouxe isso para a gente, né? Então, assim, a gente de fato tem que usar esses momentos de angústia, de tristeza, para tomar eles como o remédio da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Então, assim, é muito forte as palavras de hoje e, assim, é com fé que a gente, de fato, tem que aprender a praticar e trazê-la para a nossa vida. Devolvo a palavra. Continuamos em aberto para quem quiser comentar. Pode ficar à vontade, Zé Inácio. Como sempre, parabéns à Cris, né? Para a gente é uma alegria imensa ver a capacidade dela, o discernimento, né? O quanto, né, ela tinha guardado dentro dela, necessitando ser explorado. Né? Porque, por exemplo, hoje, ela colocou para todos nós uma nova visão sobre a tristeza. Eu costumo dizer que nós somos sentimentos e emoções. Só que a gente não se trabalha, a gente não busca olhar isso aí. E ela foi buscar no psicólogo justamente uma outra visão e de como a tristeza pode ser salutar. A gente aprendeu pela doutrina que a dor e o sofrimento são sinais de alerta. A tristeza é um sinal de alerta. E aí, eu faço uma ligação entre os dois itens para a nossa reflexão. Esses dois itens, eles são fenomenais, ricos de informações para o nosso trabalho. Né? Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa dos vossos males no passado, porque é a cada um segundo as suas obras. Então, se eu estou sofrendo, é do meu passado. E o bom, o estimulante, é que se eu, com resignação, que é a palavra mais repetida nesse evangelho, se eu encarar a resignação com fé, amor e resignação, ele diz, mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova de resignação. Então, o bem ou mal sofrer, aqui no item 18, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa guarda proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. E ele fecha o capítulo dizendo, bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Caramba! Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, é a cada um segundo as suas obras. E aí, no final do 19, não nos pergunte, portanto, qual é o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida, um instante de sua eficácia, é punido imediatamente. Isso é Santo Agostinho que está nos dizendo. É interessante a gente parar para refletir.
Ora, se Deus está no controle, se Deus sabe do que a gente precisa antes que a gente peça, se eu estou passando por sofrimento, é porque, de alguma forma, eu preciso passar por ele. E aí, com essa lição, bem e mal sofrer, refletindo sobre ela, eu posso atenuar os meus sofrimentos e passar a merecer algo bem melhor. Compete a nós promovermos o nosso futuro com o aprendizado do dia atual. Obrigado a Cris pela sua explanação da noite de hoje. Abordou todos os dois temas em toda a sua complexidade e ajudou a nos entender um pouco mais esse ponto fundamental que é pouco observado pelas pessoas. A tristeza é útil. Quando dela sabemos fazer uso. Esse é o ponto. Muito obrigado. É a minha participação. Bom, meus irmãos, se mais alguém quiser comentar. Bom, Gabriel, é só um comentário, espero ser breve, que é o seguinte. Entendamos que na Terra estamos no educandário, estamos numa escola. Quando a lição ela nos provoca o sofrimento, nós temos que ir à procura da causa. Então, se faz melhor para nós nos instruirmos e caminharmos para que, através dessa evolução, se estabeleça o progresso e possamos retirar de nós essa ignorância que nos faz sofrer. Então, meus irmãos, bem sofrer e mal sofrer depende do ponto de vista. Se eu estou sofrendo e tenho a capacidade de evoluir no meu conhecimento, e o conhecimento me leva a práticas benfazejas, moralmente adequadas, iluminadas pelo meu crescimento intelectivo, é bom. Mas se eu não entendo e continuo nessa mesma vibração, fazendo com que o meu sofrimento se mantenha ou aumente, e inclusivamente fazendo com que os meus semelhantes possam receber essas minhas energias e essas perturbações, tanto os semelhantes desencarnados quanto encarnados, e daí possa-se expandir esse sofrimento para as comunidades aos quais eu tenho acesso e prejudico, então será um mal sofrer. Bom, meus irmãos, eu fico por aqui, dado adiantado a hora, e agradeço por me terem escutado.